Então, irmãos, nós estamos aqui com o propósito esses dias de estarmos meditando na palavra de Deus e compreendendo mais o desafio que nós temos como servos de Deus. Então, cada um serve a Deus numa frente, cada um trabalha para o Senhor numa frente da obra de Deus, e é muito importante que nós compreendamos qual é a nossa participação, como que nós somos verdadeiramente eficazes dentro da obra de Deus. Então, existem conceitos sobre como trabalhar para Deus, né? Recentemente eu li comentário num livro onde o irmão falava sobre o perigo de trabalhar para Deus e não com Deus. Então, assim, é muito fácil nós nos envolvermos com ativismo e pensamos que estamos trabalhando com Deus. Ao invés disso, estamos fazendo obras, realizando obras para Deus e não com Deus. É muito diferente. Então, eu posso imaginar que Deus gosta de torta de maçã, que nem uma irmã passou a vida inteira mandando torta de maçã para Deus. E quando ela encontrou com Deus, Deus olhou para ela e falou assim: eu odeio torta de maçã. Então você imagina a frustração de alguém que passou a vida inteira mandando torta de maçã para Deus. E Deus detesta a torta de maçã. Então, assim, é o tipo de pessoa que trabalha para Deus e não com Deus. Isso é diferente, isso é muito diferente. Então, às vezes, quando nós estamos falando sobre trabalho, nós pensamos que trabalho, né, e espiritualidade são duas coisas diferentes. Ou ministério e espiritualidade são duas coisas diferentes, quando na realidade não são. Espiritualidade e trabalho andam juntos. Espiritualidade e trabalho precisam andar juntos. Não existe espiritualidade sem trabalho, mas existe trabalho sem espiritualidade. E o trabalho sem espiritualidade é o tipo de trabalho que se faz para Deus e não com Deus. Então é muito importante nós compreendermos qual é a chave da vida cristã. O que deve ser a nossa mola propulsora? Deixa eu melhorar minha frase. O que deve ser a nossa motivação? De onde deve vir a nossa motivação? De onde deve estar firmada a nossa motivação? Então, é muito importante nós compreendermos que nesse mundo as pessoas podem ser marcadas por Deus ou podem ser marcadas pelo diabo. Ou seremos inevitavelmente marcados por Deus ou marcados por Satanás. Sofremos pressão do inferno, sofremos pressão do mundo para nos dedicarmos às coisas dessa vida. E, por um outro lado, Deus nos atrai para si. Deus nos chama para si. Para quem que nós vamos inclinar? Para quem que nós vamos responder? Com quem que nós vamos nos envolver? Isso é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Isso não é uma decisão que um dia eu tomei. Não, todos os dias nós somos desafiados a nos envolvermos com situações, com atividades que não edificam, que não produzem nada para o reino de Deus, que não produzem nada de bom para a nossa vida pessoal. Então, nós estamos agora, nesse exato momento, num clima de guerra. Você percebe isso?
Você percebe que há um clima de guerra na nossa nação? Nós estamos diante de um quadro que nós não sabemos o que vai acontecer depois dessas eleições. Não sabemos exatamente quem serão os futuros governantes da nossa nação, em termos de judiciário, em termos de legislativo, nós não sabemos. Existe um clima, existe uma tensão no ar. E como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos responder ao que está acontecendo na nossa nação agora, ao que está acontecendo no mundo agora? O mundo caminha dentro de um projeto. As Nações Unidas são declaradamente contra Israel. Se as Nações Unidas são declaradamente contra Israel, logo também são contra o povo que ama a palavra de Deus. Não vos enganeis. Não podemos nos enganar. Então, como que nós vamos caminhar? Como que nós vamos andar? Qual deve ser nossa postura? Como que nós vamos servir hoje, dentro da realidade em que nós estamos vivendo? Então, eu creio que existe um segredo na vida cristã que nós não podemos nunca deixar de lado. Existe um segredo na vida cristã que a gente precisa cultivar diariamente, todos os dias da nossa vida, que é intimidade com Deus no lugar secreto. Sem intimidade com Deus, sem lugar secreto, nós não vamos, anota aí, presta bem atenção nisso. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não gastar tempo no lugar secreto, você não vai saber quem é Deus e quem é você. Nós só vamos saber quem somos nós quando nós gastamos tempo diante de Deus. Quando nós desenvolvemos intimidade com Deus. Nós só vamos saber quem é Deus se nós gastarmos tempo de intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, eu não vou saber quem é Deus. Você pode falar assim: dizem que Deus é assim, dizem que Deus é assim, a Bíblia diz que Deus é assim, 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 assim. Mas o que nós precisamos prestar atenção é que quando a palavra de Deus fala sobre Abraão, Isaque e Jacó, a Bíblia fala assim: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Porque Abraão encontrou com Deus, porque Jacó encontrou com Deus, porque Isaque encontrou com Deus. Existe uma tradução que diz que eles viram o Senhor com seus próprios olhos. Eles viram a Deus com os seus próprios olhos. Você tem visto Deus com os seus próprios olhos? Você tem visto Deus face a face? Não, irmão, a Bíblia diz que se encontrar com Deus face a face, morre. Você está disposto a morrer ou você vai continuar fugindo? Quem é você? Eu não sei se eu vou te escandalizar agora, falando de coisas tão espirituais, né? Eu estava assistindo um filme, é até um seriado que tem na realidade, sabe? Eu estava assistindo o filme e eu parei assim e falei: uau, mas esse negócio é muito sério, né? Eu anotei a frase. Eu estava assistindo aquele seriado O Atirador, Bob Lee Swigert. Já viram? Eu estava assistindo e a esposa do Bob Lee falou assim para ele: existem dois tipos de homens, aquele que foge da bomba e aquele que vai em direção à bomba, e você é aquele
que vai em direção à bomba. Eu anotei isso na hora, falei, nossa, isso aqui é sério, isso aqui é verdade. Quem somos nós? Nós somos daqueles discípulos que oram a Deus, como está escrito em Atos, capítulo 4, Senhor, concede-nos autoridade e ousadia, concede-nos ousadia para que possamos proclamar o Evangelho com maior autoridade. A perseguição estava crescendo em Jerusalém, os discípulos viram que Tiago perdeu a cabeça e eles se reuniram, Pedro estava preso e eles se reuniram e falaram assim, Senhor, que venha o teu Espírito sobre nós, para que nós possamos pregar com maior ousadia, e o lugar tremeu. Lembra disso? Atos capítulo 4, versículo 31, e o lugar tremeu. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles estavam dispostos a correrem em direção à forca, correrem em direção ao chicote, correrem em direção à bomba. Amém? Qual tem sido a sua atitude? Então, assim, você está se posicionando de que forma? Presta bem atenção. Eu estou aqui começando uma mensagem a falar sobre a importância do lugar secreto. Vou repetir. Existem duas coisas que nós vamos descobrir no lugar secreto: quem é Deus e quem nós somos. Se eu não tiver intimidade real com Deus, eu não vou saber quem eu sou. E se eu não tiver intimidade real com Deus, eu não vou saber quem Ele é. Porque quando eu sei quem Deus é, eu não vou correr da bomba. Quando eu souber quem Deus é, eu não vou correr do perigo. Está entendendo, irmãos? Então é muito importante nós prestarmos atenção no que os discípulos, vendo a vida de Jesus, vendo tudo o que Jesus fazia, os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos, os discípulos viram Jesus multiplicar pães e peixes, os discípulos viram Jesus curar leprosos, os discípulos viram Jesus levantar paralíticos, os discípulos viram Jesus fazer cego enxergar, surdo ouvir. E o que foi que eles pediram a Jesus? Senhor, ensina-nos a fazer esses milagres. Senhor, ensina-nos a ressuscitar os mortos. Foi isso que os discípulos pediram para Jesus? Quem lembra? Pediram fé? Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Pode anotar aí Lucas, capítulo 11, versículo 1. Os discípulos, vendo a vida de Jesus. Então presta bem atenção, eles estavam vendo a vida de Jesus. Eles pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Eles viram os milagres, eles viram os sinais, eles viram tudo o que Jesus estava fazendo, e eles não pediram isso para Jesus. Eles não pediram para Jesus ensinar eles a curar, a expulsar demônios, fazer milagres, não pediram isso. Eles pediram, ensina-nos a orar. Então, eu creio que existe um segredo no lugar secreto que vai nos levar a perseverar diante de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42 diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Como é que eles perseveravam? Por que é que eles perseveravam? O que motivava os discípulos a perseverar? Comunhão com Deus.
Os discípulos de Jesus nunca pararam de ter comunhão com Jesus. Nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos tocar nesse assunto mais para frente. Então, eu não vou perseverar em nada se eu não tiver intimidade com Deus. Eu não vou terminar nada que eu começo se eu não tiver intimidade com Deus. Se Deus não é a minha fonte de motivação, se Deus não é a fonte de inspiração, se eu sou a minha própria fonte, hoje eu estou com vontade, hoje eu estou com vontade, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim, nada vai funcionar. Nada vai ter início, meio e fim. Então é muito importante que nós compreendamos que intimidade com Deus é o segredo da vida cristã. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 6. Abre aí comigo. Do versículo 6 a 8, nós vamos ver que quando Jesus fala com os seus discípulos, ele está num contexto de dizer assim, olha, não façam como esses que fazem determinadas orações em público e que fazem determinados acordos em público. Não seja hipócrita, não faça coisa da boca para fora, né? Jesus, ele está falando nesse contexto com os discípulos. Aí no versículo 6 ele fala assim, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Então vamos prestar atenção. Jesus falou assim, não ora daquele jeito não faz aquilo não. Vamos lá, vai para o teu quarto, fecha a porta. O que significa fechar a porta? Desligar o celular, desligar o telefone, não atender campainha, não ficar olhando o WhatsApp, desliga. Isso é fechar a porta. Agora, é você e Deus somente. Para quê? Porque é o lugar onde eu vou falar com Deus. Agora, o lugar de intimidade entre duas pessoas, para ser o lugar de intimidade entre duas pessoas, as duas pessoas precisam falar. Amém? Ok? Eu vou falar com Deus e Deus vai falar comigo. Esse é o segredo do lugar secreto. O segredo do lugar secreto não é simplesmente eu falar. Deus abençoa Joaquim, Mariquinha, Joaninha, Zezinho, Luizinho. Em nome de Jesus, amém. Ok. Deus é bom. Deus vai ouvir isso que você falou? Vai. Porque Deus é bom. Deus vai ouvir tudo isso. Mas você teve um momento de intimidade com Deus? Não. Está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente fala sobre intimidade com Deus, eu estou falando sobre eu falo com Deus. E Deus também fala comigo. E Jesus ainda falou o seguinte, olha, vai lá, no secreto, e aqui fala o secreto, repete 2 vezes, teu Pai, que vê o que é secreto,
te recompensará. Aí ele fala, olha, quando teu pai que está, teu pai que está em secreto e teu pai que vê o que é secreto. Percebeu? Como que o pai está? O pai está onde? No secreto. O que é secreto? O que é secreto? Oculto. Não é isso que você falou? Oculto. Então como que Deus está? Deus está escondido de você. Deus está escondido de mim. Deus está no secreto. Você vai para o lugar secreto? Para quê? Descobrir Deus. Achar Deus. Por que a Bíblia fala assim? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de um pouco do seu coração. E todo o coração. Então quer dizer que eu fecho a porta do quarto e Deus ainda está escondido. Você está entendendo? Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não é fácil. Você acha que Deus é fácil? Deus não é fácil. Estão entendendo? Deus quer ser achado. Você gosta de brincar de pique se esconde? Aqui que fala pique se esconde, é isso? O Rio de Janeiro fala pique se esconde. Como é que fala aqui? Esconde, esconde. Lá no Rio de Janeiro, eu estou 30 anos em São Paulo e ainda continuo com os costumes do Rio ainda. A gente vai muito lá, né, amor? Então você gosta de brincar? Você brincou de esconde, esconde? Deus gosta sempre de brincar de esconde, esconde. Ele está sempre escondido. Perceba, você vai ver que Deus está nas trevas. Existem as trevas onde Deus habita. Por quê? Porque Deus quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado. Você quer encontrar com Deus? Você está disposto a encontrar com Deus? Porque Deus quer ser encontrado por você. Ele quer ser achado por você. Ele quer que você faça, opa, te achei. Ele quer isso. Então, Jesus não está chamando os seus discípulos para um momento onde ele vai ler sua listinha de oração. Se fizer isso, olha o que Jesus falou, olha. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não usei de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes. Antes de nós apresentarmos a nossa listinha para Deus, Deus já sabe. Entenda, nós fomos treinados a desconfiar de Deus. Nós somos treinados a imaginar que Deus é mau, que Deus é nervoso o tempo todo. Ele é, com pecado ele é, de verdade. Mas Jesus morreu na cruz. Jesus derramou o sangue dele, e o sangue de Jesus está diante de Deus. E o sangue de Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Então nós podemos entrar na presença de Deus por esse novo e vivo caminho. Mas só que Deus, Ele não é, Deus não tem esse negócio de ficar com Ele. Está entendendo? Com Deus não tem esse negócio de, ó Deus, hoje eu vim ficar com o Senhor. Entende? Estou falando? Deus não tem esse negócio de namorinho. Deus quer um relacionamento sério. Deus quer intimidade. Deus propôs casamento.
Deus propôs casar o seu filho. Você quer casar com o filho de Deus? Nós somos convidados. Nós não estamos convidados para uma festa. Nós não estamos convidados para comer salgadinho. Nós estamos convidados para ser a noiva que vai casar com o filho de Deus. Entende? Uau! Isso é coisa muito grande. Não terá um convite de casamento na porta. É você e eu que vamos escrever o convite para os anjos participarem do casamento. Está entendendo? Então Deus está nos chamando para o lugar secreto. E no lugar secreto, o que vai atrair Deus não vai ser o muito falar, o muito repetir, mas um coração que crê, um coração que tem fé em quem Ele é. Entende? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se repetição atraísse a presença de Deus, alguns povos aí estariam cheios de Deus. Cheio de Deus, porque repete. Falar de Deus, falar para Deus sobre a nossa derrota, a nossa miséria, isso não atrai Deus. Não sei se eu já falei aqui, eu vou repetir se eu já falei isso aqui. Eu sempre vou no Haiti. Esse ano eu não vou, mas por 6, 7 anos eu tenho ido direto para o Haiti, trabalhando com pastores ali. Esse ano eu não vou ter condições de ir. Mas eu sempre falo para eles, não adianta vocês ficarem para Deus mostrando a miséria, mostrando o que o furacão fez, mostrar para Deus as casas que caíram. Isso não adianta. Isso não atrai Deus. O que nós precisamos é ter fé, que não foi Deus que enviou aquele furacão, que Deus não colocou o Haiti na miséria, não foi Deus que produziu essa situação. Eu creio que Deus é bom, e que independente das circunstâncias, Deus é bom. Isso atrai Deus, isso move o coração de Deus. Eu ficar para Deus, Deus, olha aqui, Deus, olha o que o diabo fez, Deus, olha não sei o quê. Quantas vezes você leu no livro de Jó, Jó dando atenção para o diabo? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Nenhuma. Jó já aprendeu essa lição, há muito tempo. Jó descobriu que o negócio dele era com Deus. O negócio dele é com Deus. O seu negócio é com Deus. Seu problema não é seu filho. Seu problema não é seu marido ou sua esposa. Nem seu patrão, nem seu vizinho. Seu negócio é com Deus. A gente precisa compreender que as coisas se resolvem diante de Deus, com Deus. Então, não é no muito repetir, não é ficar assim, Deus, salva Deus, Deus salva Deus, Deus salva, Deus salva essa pessoa, Deus age aqui, Deus opera aqui, Deus opera aqui, opera. Não é assim. O que atrai Deus é fé. O que atrai Deus é fé. Importa que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, a fé é fundamental no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Então, o segredo do lugar secreto não é o tanto que eu repito as minhas orações diante de Deus. O segredo do lugar secreto não está nas quantidades de orações que eu faço para Deus. O segredo do lugar secreto não é a quantidade de tempo
que eu gasto falando com Deus. O segredo do lugar secreto é quando eu consigo me aquietar para tudo ao redor, para tudo dentro, e eu começo a ouvir Deus. Eu começo a perceber Deus. Eu começo a entender o que Deus quer. Entender o que Deus quer. Então nós precisamos saber o que significa fechar a porta. E nós precisamos entender por que não são as repetições, as muitas repetições que vai fazer Deus me ouvir, ok? Está claro isso para você? E agora, eu posso entender por que oração é uma via de duas mãos, ok? Estão entendendo? Lugar secreto não é só eu falo, ok? Lugar secreto é eu falo, mas Deus também fala, amém? Deus também fala, isso é muito importante. Agora, existe uma coisa muito importante que às vezes a gente não se apercebe da situação em que nós estamos. Eu estava ministrando numa reunião de jovens e no final 3 jovens vieram me procurar e falaram assim: mas Abinélio, eu falo com Deus, mas Deus não fala nada comigo. Não, eu já parei lá, já fiquei lá sentado, e eu li a Bíblia, eu cantei, eu chorei, eu ajoelhei, e Deus não falou nada comigo. E aí eu falei para esses 3 jovens: é que vocês estão cheios. Vocês estão cheios. Não tem como colocar mais água num copo que está cheio. Eu posso colocar mais água nesse copo? Só um pouquinho mais, né? Mas eu posso colocar bastante água nesse copo? Por quê? Porque está vazio. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus, nós precisamos aprender a nos esvaziar. Isso é fundamental. Os discípulos estavam apavorados, agitados. Jesus fala assim: olhai os lírios do campo. Olha os passarinhos. Nem Salomão se vestiu como um desses lírios. Nem os passarinhos não trabalham e nem fiam, nem por isso eles morrem de fome. Vocês não vão poder acrescentar nem um palmo à sua altura. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ficamos ansiosos? Porque estamos cheios de coisas, cheios de pensamentos. Num monastério, num mosteiro, haviam vários alunos, e tinha o mestre maior que morava numa casa separada dos outros monges. E aí tinha um monge muito inteligente, um monge assim brilhante, e ele era muito bom nas coisas que ele fazia. E ele falou: olha, eu quero conversar com o mestre. E a gente vai arrumar um jeito para você falar com o mestre, você tem que esperar ainda. Aí passavam os dias: não, mas eu quero falar com o mestre. E as pessoas falavam para ele: não, você espera que você vai conseguir.
Não, mas eu estou com pressa. Não, mas você tem que esperar, você tem que saber esperar. Até que marcaram o dia e ele foi conversar com o mestre, e tinha lá uma mesinha baixinha, onde ele tinha que se ajoelhar aqui, e o mestre se ajoelharia aqui. Tinha uma xícara grande, e outra xícara grande, e tinha uma chaleira de água quente. E quando o mestre chegou, ele começou a falar e contar para o mestre quem ele era. E o mestre começou a escutar quem ele era e começou a colocar água na xícara dele. E ele foi falando para o mestre da ansiedade, do desejo dele de estar ali, que ele não via a hora de encontrar com o mestre. E o mestre não parava de colocar água na xícara dele, e ele ficou meio preocupado, porque ele viu que a xícara estava enchendo, e a xícara transbordou, e a xícara começou a encher o pires também começou a encher de água quente, a água estava muito quente, e aí ele falou assim: mestre, a água vai me queimar. E o mestre falou assim: assim é você, não dá para falar nada para você, porque você está como essa xícara, você está como esse pires, a ponto de transbordar. Você tem muita coisa para falar, eu não tenho o que acrescentar em você, de tanta coisa que você tem. Então, quando nós vamos para o lugar secreto, a gente precisa aprender a nos esvaziarmos. A gente precisa aprender que nem sempre Deus vai falar do jeito que eu penso que Ele fala. Nem sempre Deus vai se manifestar da forma que eu já ouvi que Ele se manifestava. Com Moisés, o monte tremeu, fumegou, teve trovões e relâmpagos. Com o profeta do fogo, que era Elias, ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo, ele não estava no vento forte, ele estava numa brisa suave. Agora, Elias saiu da caverna quando percebeu a brisa suave, porque Elias estava acostumado a ouvir Deus. Elias não se deixou levar pelo trovão, Elias não se deixou levar pelo fogo, Elias não se deixou levar pelo vento forte. Por quê? Porque Elias estava acostumado a ouvir Deus. Então, quando nós estamos muito cheios, às vezes nós incorremos no erro de termos certeza de algumas coisas. E aí a gente precisa tomar cuidado com as nossas certezas. Então, quando nós nos chegamos diante de Deus, nós precisamos ter um coração manso, um ouvido atento, e nós precisamos aprender a nos aquietar, porque o lugar secreto não é só meu, pertence a Ele também. Amém? Amém. Aquele momento não é só um momento em que eu vou ali para encontrar com Deus, mas Deus também vai ali para encontrar com você. Você já ouviu falar que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte e Deus foi falar com Moisés? Você sabe quanto tempo Moisés ficou em silêncio até Deus começar a falar com ele? Nos primeiros dias, quantos dias foram Deus ficou em silêncio? Sete dias. Moisés ficou lá, imagino eu, sentadinho na pedra. É, Deus, o Senhor é grande. E Deus, nem falar para Moisés assim, sou mesmo.
E Moisés ficou ali 7 dias, em silêncio. Deus ficou calado. Por quê? Por quê? Por quê, irmãos? Porque Deus estava brincando de pega-pega. Deus estava ali escondidinho. Deus estava ali esperando Moisés aquietar, parar de bufar. Até o ponto de Moisés disse assim, como é bom estar diante do Senhor. Então, nós precisamos compreender que o segredo da vida cristã está no tempo que nós gastamos com Deus. Não é no tempo em que nós gastamos fazendo as coisas. Quanto mais tempo nós gastarmos com Deus, menos tempo nós vamos gastar resolvendo problemas. Posso repetir? Quanto mais tempo nós gastarmos diante de Deus, nós vamos gastar menos tempo nós vamos gastar resolvendo problemas. Uma filha chegou perto de mim e falou assim: pai, fulana fez tal coisa, fulana fez assim comigo, minha irmã fez isso, isso, isso e isso. E eu falei assim para ela: filha, e o que foi que o Espírito Santo falou com você? Ela olhou para mim, ficou vermelha, começou a chorar e falou assim: para perdoar ela. Eu falei: está resolvido. Vai lá, perdoa ela, continua brincando. Eu era Deus para ela naquele momento. Entende isso? Ficou em paz, foi brincar, quebrantou rápido. Quando a gente ouve Deus, a gente vai ter menos problemas com as pessoas. Quando a gente ouve Deus, nós vamos causar menos problemas. Nós vamos ter mais solução. Nós vamos olhar com mais clareza as situações. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá joia? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então, um quarto ponto. Então, só rememorando, tá certo? Rememorando. Então, eu fiz a introdução. Segundo ponto, eu falei sobre como orar e ter intimidade com Deus. Terceiro ponto, eu falei sobre orar requer esvaziar-se. Quarto ponto, abrindo espaço para Deus. Abrir espaço para Deus é um ato de decisão. Eu decido, eu quero ter tempo para Deus. O irmão já falecido, Henry Nouwen, ele falava assim que os nossos demônios costumam dizer: você não tem tempo, você não tem tempo, você não tem tempo. Isso não é a voz do Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Alimentar esse tipo de ideia não é sadio. Alimentar a ideia de que eu não tenho tempo não é verdade. O mundo vive dizendo isso hoje. Isso não é verdade. Arruma-se tempo para fazer aquilo que nós gostamos, que nós queremos e temos interesse. É verdade ou não é verdade? É ou não é? Isso é verdade. Dizer que não tem tempo não é verdade, é mentira.
É mentira. Quem sopra os nossos ouvidos que a gente não tem tempo é o diabo. Então é muito importante nós compreendermos que tempo é coisa que nós arrumamos. Então, ter tempo com Deus é um ato de nossa decisão. Eu decido. Quando Jesus fala sobre oração com seus discípulos, Jesus não está achando que nós não vamos orar. Jesus fala assim: quando orardes, vocês vão fazer assim. Quando derdes esmola, vocês vão fazer assim. Quando jejuardes, vocês vão fazer assim. Não tem nenhum versículo na Bíblia que nos obriga a jejuar. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz assim: vocês têm que jejuar. Por quê? Porque na mentalidade de Deus, na cabeça de Deus, na cabeça dos profetas, orar, jejuar e dar esmola faz parte da nossa vida. Então, por isso que Jesus falou: quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola. Pois você lê isso, está lá em Mateus, capítulo 6, você vai ver exatamente isso. Quando? Então, quando orardes, então, ter tempo com Deus, separar tempo para Deus, eu decido. Eu quero ou não quero? Quando você quer ir no cinema, o que você faz? Você arruma tempo. Não é isso? Quando você quer assistir um filme na televisão, ou no seu Netflix, ou no seu Now, não sei aonde mais, você arruma tempo ou não arruma tempo? Você arruma tempo. Para Deus é a mesma coisa. Lutero, quando ele sabia que o seu dia seguinte ia ser muito cheio, ele levantava mais cedo para ter tempo com Deus. Então, nós vamos, às vezes, gastar um certo tempo para achar o horário, o lugar, a maneira, não tem problema. O fato é que nós não podemos nos acomodar com a questão de que não estamos acertando. Você pode levar 1 mês, 2 meses, 6 meses, ou algum tempo mais do que isso, para você achar o tempo ideal, achar o tempo adequado, achar o lugar adequado. Eu sempre digo que é muito importante ter um lugar onde eu posso me assentar, onde eu posso ajoelhar, onde eu posso andar, onde eu posso deitar no chão se eu quiser. Eu creio que são ambientes que vão nos proporcionar um certo conforto, né? Então, é importante você se acomodar de forma que você não vai dormir, fica só numa posição, não é? Então, né, eu já participei de muita vigília na minha vida, né? O pai da Keila era o meu pastor. Então, nós éramos da igreja presbiteriana e no final dos anos 70 teve um avivamento lá, então a gente tinha muita vigília. Aí parava para orar, 10h30 da noite era o horário, 11 horas da noite os ônibus já não passavam mais, os ônibus só começavam a passar 4h30 da manhã, então todo mundo tinha que ficar na vigília. Os que tinham carro, que era pouca gente naquele tempo, né? Alguns até iam embora, mas tinha aquele momento de ajoelhar, e tinha um momento de levantar, ficava um monte de gente ajoelhado, querendo mais comunhão com Deus, assim, né? Estava um momento intenso, né? Profundo, né? Isso era muito, muito legal, porque eu era criança, né? Então, menino, né? Então eu achava um barato ver, às vezes, que alguns adultos também ajoelhavam e dormiam, e criança também, né? Isso acontecia, isso era muito comum, né? Então, nós precisamos procurar esse momento, precisamos procurar esse lugar. Jesus, ele se retirava, ele ia para os montes. Entenda uma coisa, em Israel, você só tem 2 lugares, ou você está no monte ou você está no vale. Entendeu o que eu estou falando?
Então não pensa que o monte é um lugar sagrado, o monte é um lugar... Porque lá em Israel você está no monte, você está no vale, porque Israel é assim, ó. É montanhas e vales, montanhas e vales. Jerusalém é cercada de montanhas. Então, assim, é como se Jerusalém estivesse num vale. E ao redor de Jerusalém, as montanhas. Então, era o momento, né? Você lê sobre o vale de Jaboque, você lê sobre o vale de Israel, você vai ler sobre o Monte Carmelo, o Monte das Oliveiras, você vai ver sobre o Monte da Precipitação, está lá. Então, assim, é monte ou é vale? É monte ou é vale? Né? Então, tem uma ou duas passagens, poucas passagens que falam sobre planícies, né? Então, Israel é todo acidentado. Então, eu já orei em montes, mas não é um lugar sagrado. Entenda isso, tá? O seu quarto, Jesus foi muito específico. Jesus falou, vai para o monte. Jesus falou, vai para o Monte Sinai, vai para o Monte Carmelo, vai para o Monte Sião. Jesus falou, vai para o teu quarto. Ok? Simples assim. Simples. Vai para o teu quarto. Se no teu quarto está difícil, sei lá, vai para algum outro lugar, banquinho embaixo da mangueira do seu quintal. Acha um lugar. A gente precisa ter essa iniciativa de procurar o lugar. Procurar o lugar. Alguns irmãos no passado falavam que procuravam as salas vazias do seu colégio, porque estudavam em internato, então tinham salas vazias, iam para aquelas salas vazias. Vários irmãos falam que, às vezes, na hora do almoço, na empresa, vão para alguns lugares onde ninguém vai, eles costumam ir lá, tirar tempo com Deus. Então, é muito importante a gente entender que a falta de intimidade com Deus nos impede de entender a obra de Deus. A falta de intimidade com Deus nos impede de relacionarmos uns com os outros. A falta de intimidade com Deus nos impede de enxergar o que Deus está fazendo. O profeta Isaías falou assim: eis que estou para fazer uma coisa nova na terra, porventura podeis sentir? Vocês podem perceber o que eu estou fazendo na terra? O profeta faz essa pergunta: você pode perceber o que Deus está fazendo na terra? Eu comecei essa mensagem perguntando para vocês: vocês percebem que existe um clima de guerra? Estamos num momento delicado na nossa nação, no mundo, existe um clima. Você está percebendo o que está acontecendo? Então a gente precisa perceber. Apóstolo Paulo fala assim em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Então, não nos conformarmos com este mundo é não tomarmos a forma desse mundo, é não sermos submetidos à forma que esse mundo tem. Nós não vamos falar o que todo mundo fala, nós não vamos fazer o que todo mundo faz, mas eu só não vou tomar a forma desse mundo se eu tiver verdadeira intimidade com Deus. Por que Ananias pôde ser usado por Deus para falar com o apóstolo Paulo? Porque ele ouviu Deus aonde? No secreto. Ananias estava orando. Por que Pedro foi enviado para Jope, na casa de Cornélio? Porque Pedro estava orando no terraço da casa de Simão, o curtidor. Pedro estava orando. Ok? Pedro estava orando. Então, quando Maria via Jesus, irmã de Lázaro, o que ela fazia? Se atirava aos pés de Jesus. E o que Jesus falou para Marta? Marta, sua irmã escolheu a melhor parte.
Uma coisa só, Marta, é importante. Marta amava Jesus? Amava. Marta era uma serva preciosa? Era. Marta estava querendo servir Jesus da melhor maneira? Queria. Mas Marta estava aflita por muitas coisas ao seu redor. Maria, porém, escolheu a melhor parte. Jesus falou que uma coisa só é importante. Davi, como rei, ele experimentou muitas coisas. Davi, como rei, viu muitas coisas. Mas Davi falou o quê? Uma coisa: peço ao Senhor que eu possa habitar na sua casa. Que eu possa habitar. Então é uma decisão que nós tomamos. Davi escolheu, eu quero só uma coisa. Eu quero só uma coisa. Marta falou, eu quero só uma coisa. Se você prestar atenção, Simeão e Ana, eles queriam só uma coisa. Eles gastaram suas vidas para buscar a Deus. Porque Simeão e Ana estavam percebendo que alguma coisa estava para acontecer. Vocês lembram disso? Simeão e Ana, eles estavam lá, buscando, querendo participar daquilo que estava para acontecer. Então, eles estavam em comunhão com Deus, buscando intimidade. Se nós não gastarmos tempo diante de Deus, nós vamos perder tempo em outras coisas. Quando não se gasta tempo suficientemente com Deus, se perde tempo fazendo outras coisas que não contribuem para a eternidade. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar. Eu não estou dizendo que você não deva estudar. Eu não estou dizendo que você não deva cuidar da sua casa. Susana Wesley, mãe de John Wesley e mãe de Charles Wesley, ela teve 18 filhos. O que uma mãe de 18 filhos consegue fazer para ter tempo com Deus? Não faça isso com o seu filho. Mas é uma coisa muito séria. Susana Wesley mandava alguns filhos para a escola, outros filhos mandava para a cama dormir, e ela pegava os outros filhos que vocês vão ficar sentados agora, calados, quietos, porque eu vou orar. Ela pegava um lençol, cobria sua cabeça, se ajoelhava no centro da sala dela, e ela ficava ali 2 horas, lendo e orando e chorando diante de Deus. E os filhos dela ficavam quietinhos. Não preciso falar para vocês quem foi John Wesley. Charles Wesley compôs mais de 800 canções, que a igreja do mundo inteiro cantou. Então, assim, quem decide somos nós. A decisão de ter tempo com Deus é sua, não é de Deus. Não é Deus que vai escolher o melhor horário, é você que vai escolher o melhor horário. Você que vai separar o tempo. Não é Deus que vai dizer o dia e o lugar, é você que vai dizer o dia e o lugar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, todo o meu coração precisa estar envolvido em buscar a Deus. Amém. O meu coração precisa estar envolvido no projeto de buscar a Deus. O meu coração precisa se comprometer em buscar a Deus. Não é Deus que precisa se comprometer em encontrar
comigo. Mas eu preciso tomar uma atitude de buscar a Deus com todo o meu coração. Porque se eu buscar a Deus com todo o meu coração, eu vou achar. Eu vou encontrar. Irmãos, Agostinho, ele era um devasso. Agostinho viveu uma vida dissoluta, pecaminosa. E ele entendeu que ele precisava buscar a Deus. E ele começou a buscar a Deus. E ele começou a clamar a Deus. E ele entendeu que não era por obras, era pela fé. E ele encontrou com Deus no jardim da sua casa. Ele percebeu quando Jesus chegou até ele. Ele percebeu. Entenda, irmãos? Nós fomos alcançados, nós confessamos Jesus, nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Agora vamos usar isso para ter intimidade com Deus, para encontrar com Deus. Isso vai transformar as nossas vidas. Porque eu não vou ficar olhando o que o outro fez ou deixou de fazer. Eu vou ficar olhando para Deus, para saber aonde Deus está operando, o que Deus está fazendo. E eu vou me envolver naquilo que Deus está fazendo. Eu vou me envolver naquilo que Deus está operando. Por quê? Porque eu estou sendo movido por Deus. Eu estou sendo movido daquilo que está acontecendo no lugar secreto. No lugar secreto. Naquele lugar onde eu estou falando com Deus e Deus está falando comigo. Por que Satanás não quer que nós fechemos a porta do nosso quarto? Por quê? Para não ter intimidade com Deus. O que ele faz para nos impedir de ter intimidade com Deus? Nos sobrecarrega. Sabe quantos anos tem essa estratégia que ele usa? Sabe? Quantos anos tem essa estratégia? Milhares de anos. Deixa eu ver aqui. Vamos pensar. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Moisés, uns 600, 700, ou talvez 1000 anos. Aí de Moisés a Jesus, quase 2000 anos. Que de Abraão a Jesus, 2000 anos. E até os nossos dias, mais 2000 anos. Aproximadamente 4000 anos. Abre a sua Bíblia comigo aí, ó, Êxodo, capítulo 5. Então Moisés e Arão, eles vão lá, falam com o faraó, diz para o faraó que o Deus dos hebreus havia encontrado com eles, e eles estavam ali debaixo da ordem do Deus dos hebreus, e o Deus dos hebreus mandou que faraó deixasse o seu povo sair, mandou que o seu povo fosse adorá-lo, mandou que o seu povo fosse cultuá-lo, e ele mandou que saísse o povo todo. Com tudo que é seu, tinha que sair. Aí Faraó falou assim:
Vá-te, Moisés. Você não manda aqui não, quem manda aqui sou eu. Aí o que ele fez? Mandou chamar os seus feitores, mandou chamar os seus capatazes. Olha aí no versículo 6. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: não deis palha para o povo fazer tijolos como antes, que eles mesmos vão e recolham a palha para si, mas exigirei a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ociosos e por isso clamam: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Tornai pesado o serviço desses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Mesma estratégia que Faraó impôs sobre os judeus, sobre os hebreus ali no Egito, para que eles não ficassem pensando em adorar o seu Deus. Eles precisavam ser ocupados, eles precisavam ficar ociosos. Então, não bastasse o trabalho, né? Vamos colocar alguma coisa na mão deles para eles ficarem ocupados mais tempo, né? Vamos colocar outros instrumentos para que eles fiquem sempre ocupados. Então, quando você sabe, né? Você sabe que quando você começa a mexer aqui ou a mexer aqui, a hora passa e você não vê que a hora passou, que o tempo passou. Então, Satanás, ele trabalha. Não, irmão, a tecnologia é do diabo? Não, não é do diabo. Nada aqui é do diabo, irmão. Tudo é de Deus. Oh, glória! Como você vai usar isso? Como nós vamos usar isso? A serviço de quem nós vamos usar isso? Para quem que nós vamos usar isso? É isso que nós não podemos esquecer. É isso que a gente não pode ignorar. Nós precisamos compreender que existe um lugar onde Deus habita e que nós somos convidados a estar nesse lugar para gastar tempo com Ele. Se nós não gastarmos tempo com Deus, nós vamos gastar tempo em outras coisas que não é Deus. Tudo aquilo que concorre na minha vida e que eu coloco como sendo a coisa mais importante é idolatria. Idolatria é pecado. Levantar ídolos é pecado. Ter qualquer coisa na nossa vida que nós julgamos ser a coisa mais importante, que não seja Deus, está errado. Então, irmãos, Deus quer encontrar conosco. Deus quer se relacionar conosco. Então, quando Salomão, Salomão também, mas quando Moisés construiu a Arca da Aliança, ele terminou tudo. Deus já tinha dado para ele a lei, Deus tinha dado as tábuas da lei, Deus já tinha falado várias coisas com Moisés, e quando a Arca da Aliança foi construída, Deus falou assim com Moisés: ali virei a ti e te falarei. Presta bem atenção, quando Deus fala para Moisés: ali virei a ti e te falarei, Deus está falando o que ele falaria além do que estava escrito. Não que ele fosse contradizer o que estava escrito. Deus nunca vai contradizer o que está escrito. Nunca. Ele deixou claro: todas as coisas passarão, a minha palavra não passará. Então, lá, quando a Arca da Aliança foi construída, Deus falou com Moisés: ali virei a ti e te falarei. Do meio das asas dos querubins,
eu te falarei. Então Deus quer encontrar conosco. Como base, tem a palavra escrita. Como encontro, nós encontramos por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que você começasse a sentir saudade de Deus. Deus tem saudade de você. Deus quer encontrar com você. Deus almeja de verdade que você encontre com Ele. Que você perceba quem é Ele, o quanto Ele ama você e os seus pensamentos a seu respeito. Pelo tempo eu vou parar aqui e depois nós vamos continuar nesse mesmo assunto, ok? Temos mais um tempo. Então, Jonatas, quem é? Eu tinha combinado de ir até às 6, se eu for até às 6 eu vou enrolar, eu não quero fazer isso. São 5 para 6, né? Ok. Então você quer que eu continue um pouco mais? Então abra sua Bíblia comigo, 1 João. Primeira João, capítulo 1, versículo 1. Podemos ler? Tudo bem? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que nosso gozo seja completo. Então, o quinto ponto é envolvendo-nos com Jesus e o seu corpo. Então, os discípulos de Jesus, como eu havia dito, eles nunca deixaram de ter comunhão com Jesus. Eles nunca pararam de ter comunhão com Jesus. Eles continuaram buscando a Deus em nome de Jesus. Eles continuaram a praticar o segredo do lugar secreto. Então o apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele fala: pois a vida foi manifestada e nós a temos visto. Ele não fala assim, e nós vimos quando ele esteve aqui. Não, nós temos visto. Era algo que estava acontecendo, era algo que eles estavam experimentando, era algo que eles estavam vivenciando. Então, os discípulos de Jesus, eles não estavam vivendo de um capital de 3 anos e meio. O que eu chamo capital de 3 anos e meio? Porque eles andaram 3 anos e meio com Jesus, eles viajaram com Jesus, eles dormiram com Jesus, eles comeram com Jesus. Uau, isso basta? Não, isso não basta. Eles continuaram, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles continuaram. Então, eles estão falando que o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto.
e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então, os discípulos não estavam só firmados naquilo que eles experimentaram quando Jesus veio, mas eles estavam ensinando para aqueles novos discípulos que eles precisavam ter a mesma intimidade que eles tinham com Jesus. Então é muito importante que você, que cuida de pessoas, ensine a essas pessoas a também ter comunhão com Deus, a ouvir Deus, a tocar em Deus. Por quê? Porque a presença de Deus não é algo que nós só sentimos arrepio, não. Nós podemos ver, podemos ouvir e podemos tocar. Então, nós precisamos experienciar o ver, precisamos experienciar o tocar e precisamos experienciar o ouvir. Então, quando nós falamos sobre o lugar secreto, nós não estamos falando só de um tempo onde eu leio uma porção da Bíblia, ou leio também uma porção de um devocional, ou de um livro, mas lembre-se que eu estou falando sobre lugar de intimidade com Deus. Então eu não posso gastar esse tempo, eu não devo gastar esse tempo só para minha devoção. Mas eu preciso gastar esse tempo na expectativa de que Ele vai falar comigo. Entenda, presta bem atenção. Quando nós damos esse espaço no nosso coração e criamos a expectativa em nosso coração que Deus pode falar conosco, entenda, Deus pode falar com você através da cena de um filme. Deus pode falar com você andando na rua. Deus pode falar com você dentro do ônibus, tomando banho, sentado no trono. Deus pode falar com você. Deus pode se manifestar a você. Por quê? Abriu uma fenda no seu coração, uma expectativa de que Deus quer falar com você. Então, aonde eu vou, aonde eu estiver, eu vou estar na expectativa de que Ele pode falar, Ele pode aparecer, Ele pode se manifestar. Então, o lugar secreto não é só um negócio que eu faço ali no quartinho e vou embora e esqueço. Não. O altar não fica lá. O altar está aqui, ó. Amém? Ok? Então vamos parar agora, depois a gente continua.